bem-vindo, que bom que você está aqui com a gente. 7º capítulo e a conversa agora, não que o anterior não era sério, né? Não que os anteriores não eram importantes para nós, mas falar de pandemia sem relacionar a economia, mantendo a sua saúde financeira, que tal? Isso é um tema importante para nós. Não vim sozinho, pastor Robson Aleixo aqui comigo, pastor Flávio Salcedo aqui com a gente também, e o nosso querido pastor Eualef Bruno, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa realidade. Pessoal, acho que a gente não precisa delongar demais sobre essas conversas nossas aqui. Por simplesmente a gente está percebendo isso no nosso mundo, essa realidade clara do sofrimento que a questão econômica está trazendo para a gente. Tivemos um problema grande com a questão da saúde, a gente lutando pela vida. E agora não está diferente, estamos lutando pela vida, mas com outras armas e uma outra guerra. E aqui fica a pergunta, pessoal, como permanecer forte em meio a uma realidade dessas? Pastor Flávio, ajuda a gente nessa aí. Como permanecer forte no mundo que a gente está vendo agora aqui? Que a conversa é outra, né? Sim. Pandemia virou economia. Economia. E eu acho que quando a gente fala de economia, a gente precisa entender de onde vêm os recursos, né? A economia basicamente é a gestão dos recursos que a gente tem à nossa disposição, desde recursos financeiros até recursos de mão de obra, por exemplo, ou recursos de matéria-prima, coisas mais palpáveis. A partir da nossa premissa principal, que é sempre ver o que a Bíblia está falando, a gente vai descobrir uma coisa. De onde vêm os recursos? Vem diretamente de Deus. Ele é o Criador, ele é o provedor de tudo, ele é o mantenedor de todas as coisas que existem no universo visível e invisível, que a gente entende ou que a gente deixa de entender. Tem um versículo lá em Salmo 50 que fala o seguinte: pois são meus todos os animais do bosque e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Então a gente vê aqui nesse salmo, né, Deus ali falando que tudo que existe no mundo é dele. Tudo o que existe, todas as coisas, os recursos, as matérias-primas que nós temos à nossa disposição são dele. Só que, assim como tudo no universo é dele, nós fazemos parte do universo, nós também somos derivados da vontade divina, da mão divina, nós somos um recurso disponível no universo. E dentro do nosso recurso entra não só a nossa força física, mas também os nossos talentos. Então a gente precisa entender que até aquilo que a gente tem à nossa disposição como talento intelectual, talento físico, habilidade de produção, também vem de Deus. Então se a gente começa a olhar a situação e ver, cara, o mundo tá um caos, tá tudo ruim, tá tudo terrível, tá, beleza. A gente tem que agora se voltar para aquele de onde vem todos esses recursos, para saber o que ele tem para dizer para a gente de como gerenciar isso e como que a gente pode encontrar recursos ou o que fazer mesmo na falta desses recursos, né? Não, fantástico. E aí, então, a gente percebeu o seguinte, o foco que a gente estava tendo nessa questão do nosso mundo aqui, na questão financeira, o convite fica assim, olhe para fora desse mundo aqui e veja quem é que rege todas essas questões. E para facilitar um pouco mais aqui, tem um segundo ponto, né? De fato, esse Deus que está e ele organiza todas as coisas, pastor Eualef, ele também se preocupa comigo e com você, mas de que forma é isso? Como é que a Bíblia traz para nós a perspectiva de que Deus está envolvido com o dinheiro também? E ele tem uma forma muito interessante de colocar isso para nós. Como é que você vê isso? É interessante que ele vai mostrar pra gente que não somente tudo pertence a ele, mas a maneira como ele conduz as coisas é justamente fazendo com que aquilo que o pastor Flávio colocou, a gente precisa não somente se importar e saber que os recursos vêm dele, mas a utilização desses recursos é extremamente importante. E ele fala, e ainda que falte, eu ainda vou continuar sustentando, porque você ainda precisa lembrar que, entendendo que eu sou o criador, o dono de tudo, eu vou sustentar tudo isso. E aí tem um texto que pra mim é muito bonito, que é de lá de Filipenses 4,19, que diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Então a gente começa a perceber que se é dele, se a ele pertence tudo, se ele é o dono de tudo e nós como mordomos somos sustentados por ele, cuidados por ele, a gente também precisa não somente entender isso para acalmar o nosso coração, nesse sentido de dar para a gente a esperança de que a gente pode caminhar no momento desafiador, sabendo que ele também está protegendo, cuidando e sustentando a nossa vida. E essa sustentação faz com que a gente caminhe entendendo que as necessidades nos serão supridas e que ele também nos dá a obrigação de cuidar desses recursos de maneira sábia. Não somente, simplesmente de esbanjar ou de gastar, mas simplesmente também de investir esse dinheiro da maneira correta. Ou seja, de alguma forma ele replica o que ele é em nós também. A gente está muito próximo do Pai, a gente aprende com ele. Mas aqui, veja que a nossa conversa vai para uma outra realidade. Nós estamos vivendo um momento pandêmico. E esse sofrimento nosso aqui, por incrível que pareça, no texto bíblico ele é pontual.
Porque existe sim uma expressão, não está no texto bíblico, mas a gente conversa muito sobre isso. A tal da tempestade perfeita. E se a gente for olhar para o texto bíblico, ela está no futuro. Uma realidade de economia realmente em frangalhos. As coisas vão se dificultar. Apocalipse 18 fala isso claramente para nós. E então a pergunta é a seguinte: peraí, pastor, se você trazer esperança para a gente aqui, você está falando que essa ainda não é a tempestade perfeita? O sofrimento maior ainda está por vir? Veja, o texto bíblico mostra isso claramente bem para você. Por uma razão, é para a gente se preparar. Pastor Robson, dá uma luz para a gente dessa preparação. Como é que a gente pode imaginar essa realidade do que ainda está por vir? Porque a gente já está aprendendo nesse momento difícil já. Mas, dica. A gente não procura os castelos e os refúgios nos momentos de paz, mas são nos momentos de paz que a gente constrói eles. Há uma construção que deve ser feita a partir da palavra de Deus sobre onde de fato está a nossa confiança. Não é, e você não deve confiar no dinheiro, no recurso que você tem, mas na sabedoria que Deus deu para lidar com esse recurso. E essa sabedoria, ela que vai permanecer e ela que atravessa os momentos de bonança e de crise. Se tudo que eu tenho depende do que eu tenho, então eu não tenho nada. Mas se o que eu tenho depende da maneira como eu lido com as coisas que vêm, então eu tenho tudo. E a fonte não é o dinheiro. A fonte de provisão não é o dinheiro. A fonte de provisão é Cristo, que o pastor Flávio Salcedo mencionou. Ele é o que sustenta. Então, o Deus que te sustenta hoje é o mesmo que te sustentará em momentos difíceis que estarão por vir. A Bíblia fala de momentos complicados, difíceis, sobrenaturais a vir ao mundo. Mas também ela fala que nesses momentos complicados, difíceis, sobrenaturais, haverá uma força sobrenatural nos sustentando. E essa força, ela está disponível hoje para que aprendamos a conviver com ela. Deus nos deu uma vida cheia de hoje. Ele não prometeu amanhã. O amanhã é dele. E hoje se aplica o exercício de confiar e atravessar todos os momentos. Fantástico. E eu acho que essa é a perspectiva para a gente imaginar aqui essa nossa conversa. Pessoal, você percebeu que a gente não ficou falando de dinheiro aqui com você? Sabe por quê? Porque o dinheiro, na Bíblia, ele é como uma pessoa, ele é um Deus. E, veja, se nós estamos falando do Deus perfeito, ele não pode ter outro competidor. Então, o dinheiro, na Bíblia, ele nunca vai competir com Deus, porque ele é soberano, ele é eterno, ele é fantástico para nós. E eu queria fechar com você aqui com 2 ideias do profeta Isaías, para deixar bem claro para você aquilo que a gente conversou aqui. Quando a gente fala de dinheiro, nós vamos àquele que é a fonte de todas as coisas, não só do dinheiro. Deus trabalha com? Trabalha também. Mas ele precisa do dinheiro? Não precisa. Você precisa de quem? Do dinheiro ou de Deus? Do Senhor. Isaías 6, verso 1, deixa bem claro para mim e para você essa perspectiva. E eu vou abrir para você aqui. E eu tenho aqui o texto, está bem claro para nós. E ele coloca nesses termos aqui. No ano da morte do rei Uzias, no momento sofrível e difícil de Israel, ele fala: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. No meio do sofrimento, onde Deus está? Onde nada pode tirar de lá. Ele está no sublime trono dele. É de lá que você vamos buscar. Quando tudo em volta de você está numa tempestade, você tem que olhar para o céu e você vai perceber que ele está lá, tranquilo para você. E aí também fecha com uma outra ideia aqui, ó, Isaías 26, 3 e 4. No seu livro você tem, e na Bíblia, claro, está lá também. Ele coloca assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor. Amigos, na questão de grana, bem simples. O Senhor está lá, é dele que vem todas as coisas. Confie nele, confie sempre no Senhor. É a nossa dica aqui. Falamos de economia com você, a melhor que tem. Você vai falar com aquele que é o mais rico de todos. É o nosso Deus, é o soberano, é dele que você precisa. Vá nele, você vai encontrar tudo que você precisa.